O menor livro com a maior lição. Obadias. Quando o orgulho encontra a justiça de Deus. 21 versículos. Apenas 21 versículos. O livro mais curto de todo o Antigo Testamento. Você pode lê-lo em menos de 5 minutos. Mas não se engane pelo tamanho. Porque nessas poucas palavras está uma das mensagens mais poderosas e assustadoras de toda a Bíblia. Uma mensagem sobre orgulho, sobre vingança, sobre justiça divina, e sobre como Deus vê quando você se alegra com a queda do seu irmão. O nome do profeta, Obadias, que significa servo do Senhor. E a mensagem que Deus lhe deu abalou uma nação inteira. O profeta desconhecido. Sabemos quase nada sobre Obadias. Não sabemos de onde veio. Não sabemos quem eram seus pais. Não sabemos como foi sua vida ou como foi sua morte. Tudo que temos são 21 versículos. Uma única visão. Uma mensagem ardente da parte de Deus. E isso nos ensina algo importante. Deus não escolhe pessoas por sua fama, por sua história ou por seu currículo. Ele escolhe servos dispostos a entregar a mensagem, não importa quão difícil seja. Obadias significa servo do Senhor. E ele foi exatamente isso. Um servo que ouviu a voz de Deus e não teve medo de proclamar. Porque a mensagem que Deus lhe deu não era para os fracos. Não era para os populares. Era uma sentença, uma declaração de juízo, contra uma nação inteira. Edom, a raiz do ódio. Para entender a mensagem de Obadias, precisamos voltar séculos no tempo. Precisamos voltar a 2 irmãos gêmeos que lutaram desde o ventre. Jacó e Esaú. Esaú, o primogênito, forte, peludo, caçador, desprezou a primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó, o enganador, roubou a bênção do pai. Fugiu com medo da vingança do irmão. Anos depois, quando se reencontraram, houve lágrimas, abraços, reconciliação. Mas a paz foi superficial. A ferida nunca cicatrizou completamente. Esaú se estabeleceu em Seir, nas montanhas de Edom. Seus descendentes se tornaram os Edomitas. Jacó se tornou Israel. Seus descendentes, o povo de Deus. 2 irmãos. 2 nações. Uma rivalidade que atravessaria milênios. O orgulho das montanhas. Edom era uma fortaleza natural, construída nas rochas vermelhas de Petra, cercada por montanhas íngremes, praticamente inexpugnável. Os edomitas olhavam de cima para todos, literalmente e figurativamente. Quem pode me derrubar ao chão? Eles zombavam. Estamos nas alturas. Somos intocáveis. E então veio a palavra do Senhor através de Obadias. O orgulho do seu coração o enganou. Você que vive nas fendas das rochas e faz das alturas a sua morada. Você que diz a si mesmo: quem me derrubará? Ainda que você voe alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Deus estava dizendo: suas montanhas não te protegerão de mim. Sua fortaleza não te salvará. Porque o problema não está nas suas muralhas. Está no seu coração. O orgulho, a arrogância, a soberba. Edom havia se tornado insuportável aos olhos de Deus. O dia do irmão caído. Mas o orgulho de Edom não era o único problema. Havia algo pior. Algo que tocou o coração de Deus de uma forma especial. Traição. Quando Jerusalém foi invadida. Quando os babilônios destruíram a cidade. Quando o povo de Deus foi massacrado, saqueado, levado cativo. Edom não apenas assistiu. Edom aplaudiu. Pior, Edom participou. Obadias registra com detalhes dolorosos. Você não devia ter olhado com desprezo para o seu irmão no dia da sua desgraça. Você não devia ter se alegrado com o povo de Judá no dia da sua destruição. Você não devia ter zombado no dia da sua angústia. Você não devia ter marchado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter se deleitado com a desgraça dele. Você não devia ter roubado a riqueza dele. Você não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os seus fugitivos. Você não devia ter entregado sobreviventes. 8 vezes. Você não devia. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vi cada gesto, cada sorriso maldoso, cada celebração enquanto meu povo sofria. Eu vi tudo. Enquanto Jerusalém ardia em chamas, Edom ria. Enquanto o povo de Deus chorava, Edom comemorava. Enquanto os irmãos sangravam, Edom dançava.
E Deus não esqueceu. A lei do retorno. E então vem uma das declarações mais assustadoras de toda a Escritura. Como você fez, assim será feito a você. Os seus atos recairão sobre a sua própria cabeça. A lei do retorno. A justiça perfeita de Deus. Você se alegrou quando seu irmão caiu? Você também cairá. Você roubou quando ele estava vulnerável? Você também será roubado. Você entregou os fugitivos aos inimigos? Você também será entregue. Você dançou sobre as cinzas do seu irmão? Você também se tornará cinzas. Como você fez, assim será feito a você. Não é vingança. É justiça. É a colheita daquilo que foi semeado. E a profecia se cumpriu. Completamente. Edom, a nação orgulhosa que zombou da queda de Jerusalém, foi totalmente destruída. Desapareceu da história. Hoje, não existe mais um único edomita vivo. A fortaleza que parecia inexpugnável, ruínas. As montanhas que prometiam proteção, silêncio. Deus cumpriu cada palavra através de seu servo Obadias. O coração de Deus revelado. Mas por que Deus reagiu tão fortemente? Por que um livro inteiro dedicado ao julgamento de Edom? Porque Edom traiu um irmão. Lembra-se, Esaú e Jacó eram gêmeos. Irmãos. A mesma linhagem. O mesmo sangue. E quando Deus vê um irmão se alegrar com a queda do outro, algo se quebra no coração divino. Porque Deus valoriza relacionamentos. Deus valoriza família. Deus valoriza lealdade. E quando você, que deveria estar ao lado do seu irmão na hora da dor, está rindo da desgraça dele. Quando você, que deveria estar ajudando, está aplaudindo a destruição. Quando você, que deveria estar chorando junto, está comemorando, isso não é apenas errado. É uma abominação aos olhos de Deus. Obadias revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não tolera quando celebramos a queda dos outros. Especialmente quando esses outros são nossos irmãos. As 3 lições eternas. Dessas 21 linhas sagradas, 3 lições explodem para a nossa vida hoje. Primeira lição. O orgulho precede a queda. O orgulho do seu coração o enganou. Edom se achava intocável. Suas montanhas eram sua confiança. Sua posição era sua segurança. Mas Deus disse: ainda que você faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei. Nada está alto demais para a mão de Deus alcançar. Nenhuma posição te torna imune ao juízo divino. Nenhuma conquista te coloca acima da necessidade de humildade. O orgulho sempre precede a queda. Segunda lição. Como você faz, assim será feito a você. A lei do retorno não é apenas espiritual. É prática. A forma como você trata os outros volta para você. A alegria que você sente com a queda do outro, você também cairá, e alguém rirá de você. A ajuda que você nega ao irmão necessitado, quando você precisar, não haverá quem te ajude. As palavras cruéis que você fala, voltarão como espadas contra você. Deus estabeleceu uma lei no universo. Colhemos o que plantamos. E a colheita sempre vem. Terceira lição. Deus vê quando você se alegra com a queda dos outros. Você não devia. 8 vezes Deus disse isso. Porque Ele viu. Cada gesto. Cada palavra. Cada pensamento secreto de alegria maldosa. Você pensa que ninguém percebe quando você sorri por dentro ao ver seu colega sendo demitido? Você acha que passa despercebido quando você fofoca sobre a queda de alguém? Você imagina que Deus não vê quando você celebra secretamente a desgraça daquele que você inveja? Deus vê. E Ele não fica em silêncio para sempre. Obadias para hoje. Vivemos em uma era de redes sociais. Uma era onde a queda dos outros se tornou entretenimento. Políticos caem, e celebramos. Influencers erram, e viralizamos. Pastores pecam, e compartilhamos com prazer. Colegas falham, e comentamos nos grupos. Irmãos tropeçam, e postamos indiretas. E achamos normal. Achamos que é justiça. Achamos que eles mereciam. Mas Obadias grita através dos séculos: você não devia. Deus está nos observando, vendo nossas reações, medindo nossos corações, anotando nossas celebrações maldosas. E a mesma lei que destruiu Edom continua ativa. Como você fez, assim será feito a você. Há esperança no final. Mas o livro de Obadias não termina apenas com juízo. Termina com esperança. Os libertadores subirão ao Monte Sião para governar os montes de Esaú.
e o reino será do Senhor. Deus não apenas julga o orgulho, ele restaura os humildes. Edom caiu, mas Israel foi restaurado. O orgulhoso foi destruído, mas o arrependido foi levantado. A mensagem final é clara: Deus sempre tem a última palavra, e sua palavra final é sobre seu reino, sobre sua vitória, sobre sua glória. O reino será do Senhor. 21 versículos. O menor livro do Antigo Testamento, mas contém verdades que podem mudar sua vida hoje. Examine seu coração. Há orgulho ali? Há arrogância? Há aquele sentimento secreto de superioridade? Deus está dizendo: cuidado. O orgulho do seu coração pode estar te enganando. Examine suas reações. Como você responde quando alguém cai? Você sente pena ou prazer? Você ora ou fofoca? Você ajuda ou aplaude? Deus está dizendo: você não devia se alegrar com a desgraça do outro. Examine suas ações. Como você trata aqueles que estão caídos? Você chuta ou levanta? Você zomba ou consola? Você abandona ou permanece? Deus está dizendo: como você faz, assim será feito a você. O servo do Senhor chamado Obadias entregou sua mensagem há milhares de anos, mas ela ecoa hoje com a mesma força, porque Deus continua sendo o mesmo. O orgulho ainda precede a queda. A semeadura ainda determina a colheita. E Deus ainda vê quando você se alegra com a queda do seu irmão. Um livro pequeno, uma mensagem gigante. Obadias nos ensina que tamanho não determina poder, que brevidade não significa superficialidade, que poucas palavras de Deus valem mais que milhares de palavras humanas. 21 versículos que abalaram uma nação. 21 versículos que mudaram a história. 21 versículos que ainda falam hoje. A pergunta não é se Deus vai agir. A pergunta é: quando ele agir, de que lado você estará? Do lado do orgulho de Edom? Ou do lado da humildade de Sião? Do lado de quem zomba? Ou do lado de quem consola? Do lado de quem se alegra com a queda? Ou do lado de quem levanta os caídos? Como você faz, assim será feito a você. Escolha sabiamente. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre orgulho, justiça e humildade. Se inscreva no canal para mais estudos de livros esquecidos da Bíblia que trazem mensagens poderosas para hoje. Nos comentários, me conta, qual dessas 3 lições mais impactou você hoje? O perigo do orgulho, a lei do retorno, ou Deus vendo quando nos alegramos com a queda dos outros? Que o Senhor, que vê tudo e julga com justiça, guarde seu coração de orgulho e seus lábios de zombaria. E que você seja aquele que levanta os caídos, não aquele que dança sobre suas ruínas. O reino será do Senhor. Até o próximo vídeo. Como você fez, assim será feito a você. Os seus atos recairão sobre a sua própria cabeça. Obadias 1, versículo 15.